Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje, vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12, tá bom? Mateus 7, do versículo 7 ao 12. E para a gente começar, eu já convido você a fechar teus olhos agora e vamos rezar pedindo a ação do Espírito Santo nesse momento no nosso meio. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nosso coração, ilumina nosso entender, nosso pensar, nosso falar, nosso agir, nosso sentir. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós nesse momento. Vem com teu fogo, vem com teu amor, vem com tua força, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vai ser chamado o intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixaremos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos lá ao Evangelho? Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E diz assim: Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste primeiro momento, convido você a se silenciar. Não sei se você está ouvindo o nosso episódio no trabalho, no caminho para o trabalho, no intervalo entre os estudos ou fazendo alguma atividade dentro de casa. Mas tenta nesse momento só parar um pouquinho e silenciar um pouco o teu coração, tua mente e deixar que o Espírito Santo, ele age agora, né? Que ele faça como se deixasse decantar aquilo que é mais salutar, tem um peso maior para nossa alma, ir para o fundo da nossa alma, nos tocar profundamente
e aquilo que não é do agrado dele, que a gente busque preocupar com isso agora, seja tirado. E nesse momento, vamos começar a nossa reflexão fazendo um pequeno exercício. Vamos pensar aqui como que estava acontecendo a situação aqui, né? Bom, imaginemos que Jesus neste momento estava não só com os discípulos, mas também com doutores da lei, com várias outras pessoas, né, que estavam por curiosidade, ou aquelas pessoas que, sabendo, né, quem era Jesus, por ter ouvido um pouco das histórias que alguém falou sobre os milagres, foi ao encontro dele para pedir ajuda, proteção, cura. E nesse sentido, imaginemos a gente lá naquele lugar. Jesus está na nossa frente, a gente está de pé diante dele, algumas pessoas se encontram sentadas perto da gente, os doutores da lei, algumas figuras importantes, os 12 discípulos e talvez até a Virgem Maria estava lá visitando Jesus. Agora voltemos nossa imaginação para Jesus, pregando a palavra. Anteriormente, nesse mesmo capítulo do Evangelho, né? Jesus já tinha ensinado sobre a oração do Pai Nosso, já tinha orientado que não se deveria juntar tesouros na terra, mas sim no céu, que ninguém pode servir a riqueza e a Deus ao mesmo tempo. E depois exortou para que tivessem confiança em Deus, porque Deus, Ele cuida de tudo, das aves do campo, né? Dos lírios, os lírios que permanecem belos, mas que depois são lançados ao fogo, dos corvos que não plantam, não colhem, mas são alimentados pela graça, para que a gente não se preocupasse com os bens dessa terra, com o alimento, nem com a vestimenta, porque Deus ia providenciar tudo. E que em primeiro lugar deveria ser procurada a justiça. E agora Jesus vem falar para a gente, né? Depois de ter falado que a gente não deveria julgar os outros, porque na mesma medida que a gente julgasse o nosso irmão, a gente seria julgado. E para a gente cuidar da gente primeiro, em sentido dos nossos pecados, da trave no nosso olho, antes da gente ajudar o irmão a tirar o cisco do olho. E agora Jesus vem e fala: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. E em seguida, Jesus aponta para cada pessoa, não com o dedo, mas pela palavra. Quem de vós, dentre vós, dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. E nesse sentido, Jesus nos convida a pensar e reconhecer que Deus, na qualidade de Pai, né, como dizem várias pessoas, inclusive diria, né, o Dom
Geraldo, um ex-pároco daqui na nossa paróquia que virou bispo, né? E agora, pela graça de Deus, está na glória. Na qualidade. Deus, na qualidade de Pai, nos dá coisas boas também. Ainda que também os pais da terra, que possam ser ruins, dão coisas boas aos filhos. Mas Deus é melhor, Deus é maior, Deus é mais justo, Deus é mais amoroso, cuidadoso para conosco, né? E nesse sentido, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aí entra, o que é necessidade na tua vida agora? O que você precisa? Você tem confiado as suas necessidades nas mãos de Deus? Ou você tem mais reclamado das dificuldades, mais falado com seus amigos, vizinhos, com seus familiares sobre suas dificuldades, em vez de buscar na tua oração também colocar a tua necessidade para Deus, pedir para Ele aquilo que você precisa? Jesus está aí orientando, peça e vai ser dado a você. Mas a gente também precisa de lembrar, né, e entender que Deus é amoroso e cuidadoso. Então, se a gente pede algo que não é para o nosso bem, Deus ele avalia aquela situação e não nos concede aquela graça que a gente deseja naquele momento ou do jeito que a gente deseja. Porque Ele sabe que aquilo não é para o nosso bem. Mas se a gente pede mal, em vez de pedir direto para Deus, reconhecendo seu amor, com fé mesmo, de que Ele vai fazer algo bom para você, pelo seu bem e pelo bem dos seus irmãos e irmãs, porque Ele nunca vai dar uma graça só para você, que sirva só para você, mas que sirva também para os seus irmãos à tua volta, que eles possam celebrar e receber da mesma graça ou frutos dessa graça que você vai receber de Deus. E reconhecer também que Deus pode negar aquele pedido como forma de nos ensinar, seja porque a gente está pedindo mal, seja porque a gente está fazendo alguma coisa que ainda nos atrapalha, ou então porque talvez naquele momento não seja melhor para a gente aquela graça. E aí, pelo tempo e paciência, Ele quer nos ensinar algo. Daí voltamos a um ponto muito importante, que a gente já comentou em outros momentos, é sobre a ação até mesmo do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, no nosso coração, no nosso meio. Quando a gente vive a adversidade, situações que a gente não entende, quando a gente busca uma intimidade com Deus, não só Deus na pessoa de Deus Pai, mas na pessoa de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e na pessoa do Espírito Santo, no final das contas, Santíssima Trindade inteira, a gente começa a ver o mundo com o olhar que Deus tem. Eu imagino, a gente pode até usar essa metáfora, como se a gente vivesse num mundo cinza. Tudo é preto e branco. E quando Deus quiser falar com a gente, o Espírito Santo quiser falar com a gente, com a nossa oração, buscando intimidade com Ele, arrependendo dos pecados, buscando confissão, vivendo em estado de graça, né? As coisas que Ele quer nos mostrar, Ele começa a colorir. Não com uma cor normal, mas é como se fosse um brilho. Aquilo que toma um brilho colorido, meio que indicando o caminho para a gente. E aí, nesse sentido, como disse, né, a palavra, né, lá no caminho de Emaús, se eu não me engano, em Lucas 24, quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e estava começando a aparecer para os discípulos, apareceu para 2 que estavam a caminho de Emaús, já triste, porque Jesus já tinha morrido. E aí começou a conversar com Jesus. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente já falou sobre isso em algum outro episódio também, há muito tempo atrás, mas ao mesmo tempo
durante o tempo pascal a gente refletiu sobre essa passagem. Mas o que chama atenção aqui no finalzinho é no final dessa passagem que diz assim que quando Jesus ele já estava dentro da casa com os 2 discípulos, quando ele partiu o pão celebrando aquela missa, eles reconheceram Jesus. E quando reconheceram, Jesus desapareceu. E aí um falou para o outro: nosso coração não se abrasava quando ele nos falava? Ali que entra o detalhe. Esse abrasamento do coração também é uma manifestação da graça de Deus, uma manifestação do Espírito Santo. Ainda que seja de forma sutil, singela, no coração daqueles discípulos, porque naquele período eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, né? Com sua plenitude e força. O que eles receberam era só pouquinhas luzes, junto com a palavra que Jesus tinha comunicado a eles. E aí que entra o detalhe. Se a gente tem essa intimidade com o Espírito Santo, a gente vai começar a entender, a ler as situações do nosso dia a dia. E até mesmo o silêncio de Deus. Quando você pede aquela graça e você não alcança aquela graça naquele momento ou do jeito que você deseja. Às vezes Deus está agindo de uma forma tão escondida, né? Ou tão com voz tão baixinha, né? Que quase parece que nem está agindo, que naquela situação ele pode usar disso como forma de nos buscar aproximar dele. Não no sentido de forçar a gente para estar junto dele, não. Mas sim no sentido de que, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero estar mais pertinho dele. Aí eu faço a minha parte do meu esforço, na minha oração, no meu hábito, né, de todo dia rezar naquele dia, naquele horário, né, na intensificação da oração, na forma como vou rezar, a palavra, na missa e por aí vai. Aí aos poucos a gente aproxima mais dele e ele chama a gente mais perto ainda, até chegar no ponto que a gente vai ser santo, né? Mas lembrando que isso é uma partezinha muito pequenininha em comparação a toda a dimensão da busca da santidade, do caminho de santidade, que a gente tem que traçar para poder chegar ao céu, né? Não sozinho, mas junto com nossos irmãos e irmãs. E aí, voltando para cá, para a passagem, a gente tem que ter confiança. Sempre. E lembrar que para Deus nada é impossível. Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Nunca se esqueça que Deus é capaz de fazer milagres. Deus pode fazer milagres. E aí que entra esse detalhe interessante. Quando a gente estava falando sobre o São, se eu não me engano, é São Nicolau, né? Que é o Santa Claus, no episódio sobre o Papai Noel, né? Papai Noel católico, né? A gente colocou assim, não, mais ou menos assim. São Nicolau, ele, quando o Papa, se eu não me engano, o Papa Bento XVI falava sobre ele, a gente até comentou isso no episódio, ele dizia que, por mais que São Nicolau tivesse feito vários milagres em vida até, o maior milagre de todos era a caridade, que ele pegou seus bens, que ele tinha herança, né, enquanto família nobre e tal, e sempre dedicou a doar às pessoas mais necessitadas, em especial, né, para aquelas jovenzinhas que estavam sem dote para casar, que segundo o costume da época, para casar precisava de dote. Caso não acontecesse, poderia acontecer algo triste na história da vida delas, né? Mas eu não vou entrar em detalhes. Mas aí que tá. Lembremos que Deus faz milagres, mas o maior milagre é de ato de caridade. Talvez o que você está pedindo aí não seja para você pedir só para você, mas pensa naquele teu irmão ou irmã que é necessitado, nas outras pessoas no mundo afora que também estão precisando da mesma graça. Talvez isso que está fazendo com que você tenha dificuldade de receber uma graça de Deus. Pode ser até mesmo que Deus está silenciando, não te deu essa graça que você tem pedido, porque você está pedindo mal. Você está pedindo de uma forma egoísta, só para você, quando você poderia pedir para o teu irmão,
por outra pessoa, né? Se eu não me engano, na primeira carta de São Pedro, lá para perto do capítulo 5, se eu não me engano, ou 7, por ali, diz assim, né, que a gente passa por vários sofrimentos, né? Mas que a gente não pode se esquecer que no mesmo sofrimento que a gente passa, tem outros irmãos do mundo afora que estão passando, de certa forma. Então, nesse sentido, a gente tem que interceder também pelo outro. E aí sim, realizar o maior milagre. Não pela nossa força, mas pela ajuda de Deus, porque todo ato de caridade, todo ato de bondade, se for ato de bondade de verdade, caridade de verdade, tem o dedo do Espírito Santo no meio, tem o dedo de Deus no meio. E quando a gente deixa Deus fortalecer a gente com a graça, com o auxílio dele, isso produz frutos muito maiores do que a gente pode imaginar. Agora, se a gente tentar fazer pela nossa própria força, vai estar contaminado com o nosso egoísmo, e os frutos podem até parecer frutos bons aos olhos humanos. Mas no fundo, não vai ter graça para a nossa vida pessoal, graça santificante. E aí, para encerrar, no versículo 12 diz assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Pensa comigo. Jesus está pedindo para a gente também que a gente faça aquilo que a gente quer que as outras pessoas nos façam. É claro que seja coisa boa, né? Porque existe o risco, infelizmente, e eu acredito nisso, que existe até dedo do inimigo de Deus, né, associado nessa situação, que a pessoa está tão adoecida ao ponto de ela se desprezar tanto, considerando-se como lixo, como mal, e desejando que as outras pessoas façam mal para ela, como forma de punição, de autopunição e por aí vai, casos extremos mesmo, ela começar a ler isso aqui e interpretar que tem que fazer a coisa mal para outra pessoa também. Porque é aquilo que ela quer para ela. Mas aí que tá. A correção é nesse sentido aqui, que esse versículo vai de encontro ao resuminho, né, dos 10 mandamentos lá, para a segunda parte do resuminho, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Aí entra o amar o próximo com a ti mesmo. Tudo que você quer que os homens façam, fazei-os a eles. Se você quer pedir para Deus uma graça, a graça de você ter paz, lute também no teu dia a dia para que você não seja ocasião de guerra, de conflito com outra pessoa. Por exemplo, às vezes você tem um costume de fazer uma brincadeira muito de provocar outra pessoa para que ela fique nervosa. Você não está sendo pacífico. Mas peça a graça para Deus dar paz para você, mas também a graça de você ser paz para a vida do outro. E eu me recordo, por último, né, daquela oração que é atribuída a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aí chega na última parte, né? Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E nesse sentido, aquilo que eu desejo fazer para o outro, que o outro me faça, que eu busque fazer mais e mais para o outro. Porque nisso você se mortifica. Você luta contra os laços, né, os traços que foram deixadas, as marcas que foram deixadas pelo pecado original em você, que faz com que você tenha concupiscência, né, de cometer o pecado. Lembrando que, por mais que a gente foi perdoado do pecado original lá no nosso batismo, ainda assim
a gente tem que converter o nosso coração através da nossa mortificação, da nossa luta contra o pecado, né? E santificação. Não basta só fugir do pecado, mas tem que fazer o bem. E aí, a partir do momento que você vai fazendo o bem, depois com o tempo seu coração vai mudando, você vai começando cada vez mais não querer fazer pecado mortal, depois não querer fazer pecado venial, até chegar ao ponto de você não mais cometer pecado, porque você ama no lugar de pecar. É isso que é o sentido. Esses atos de mortificação é pra gente chegar lá, entendeu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, desde já eu agradeço você pela sua companhia. Eu convido a você, né, se você puder, reza um Pai Nosso comigo, por você, por mim, pelo podcast, pela nossa equipe Podcast Jovem Cristão, né? A gente está correndo atrás de novos episódios, né, para vocês. Que Deus possa nos iluminar você e todos os nossos irmãos e irmãs que estão em serviço de evangelização, de oração e também serviços de caridade para com seus irmãos e irmãs. Desde o alimentar e dar roupa, vestimenta aos moradores de rua, as pessoas em situação de rua, na verdade, para ser mais certinho, até mesmo aqueles que estão desesperados dos seus corações, porque a fé lhe é pouca. Rezemos juntos pelas suas intenções, por essas intenções, por todo o podcast, pelo mundo todo, pelo nosso Papa Leão XIV, pela Igreja e pela conversão dos pecadores em ato de reparação de todos os pecados que cometem o Sagrado Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria. E pelas almas do purgatório, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se escuta no próximo episódio. Convido vocês a seguirem nossas redes sociais. Tem na descrição do episódio. Curtam, compartilhem, né? Se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema, curiosidade, ou até mesmo quiser conversar, alguma crítica, por favor, mandem mensagem pra gente nas nossas redes sociais, tá bom? Em cada rede social também tá rolando, né, alguns conteúdos extras de vez em quando, né? Então, acompanha a gente no YouTube, a gente também tá fazendo algumas lives de vez em quando. É isso, gente. E rezem por nós, nós vamos continuar rezando por vocês. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Shalom.